Nesse vídeo eu vou te revelar dois fatos que comprovam que a lei da atração funciona. E esses dois fatos são incríveis, mas o segundo é inacreditável e me dá até arrepio só de pensar. Fala meu amigo e minha amiga, meu nome é Bruno Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema, que é a lei da atração. Na verdade eu nunca tinha falado sobre esse tema aqui no meu canal, então hoje eu estou fazendo essa revelação para você, tá certo? Então eu vou colocar aqui uma meta de like para esse vídeo, pois eu nunca tinha falado sobre esse tema. Então a meta de like desse vídeo vai ser 50 likes. Então 50 likes para esse vídeo, para essa revelação que eu vou fazer. E se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar esse pequeno criador de conteúdo a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. E ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você já possa vir aqui acompanhar e consumir mais um conteúdo aqui do meu canal, tá certo? Então, sem enrolação, vamos agora para o conteúdo desse vídeo. E o primeiro fato aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Eu estava na minha casa jogando CS de boa quando eu escuto um barulho. Alguém tinha chegado lá em casa, mas eu estava jogando CS. Primeiro eu tinha que terminar o jogo e depois eu ia ver quem é que chegou. Então eu fiquei jogando e quando terminou ali o jogo, né, quando me deram um headshot, eu saí e fui ver quem tinha chegado. E aí tinha sido minha mãe e uma amiga dela. E aí minha mãe veio falar comigo, só que eu não consegui falar direito com ela, pois eu só estava observando a amiga dela. Tipo, cara, era muito linda. E aí eu fiquei admirado. E eu sei que nesse dia, minha mãe e ela passaram o dia lá em casa e a gente conversou bastante. Eu chamei ela pra gente ir comprar um geladinho. Pra quem não sabe, geladinho aí pode ser sacolé, chup-chup. Então cada região tem um nome diferente. Eu sei que eu chamei essa menina e tal. A gente foi lá comprar um geladinho e a gente ficou conversando. E eu fiquei fascinado por ela. Só que lembrando, eu tinha 13 anos de idade e essa menina, ela já era de maior, ela já tinha 18 anos. Mas eu me apaixonei de verdade. E aí ela passou o dia lá em casa, a gente ficou conversando e elas foram embora. Minha mãe estava ficando na casa, lá na casa dela, na casa que ela morava. E elas foram embora e tal, e aí eu enlouqueci. Eu falei, não, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que visitar minha mãe, tá certo? Eu tenho que ficar com minha mãe. Sei. Eu enlouqueci, falei com minha avó que eu queria ir pra lá e tal, mas na verdade eu queria ver aquela menina. E aí eu sei que minha avó falou com a tia minha e essa minha tia foi me levar lá. E eu fui passar um dia, um final de semana, eu não lembro. Eu sei que eu fui lá pra casa dela. E aí cheguei lá e tal, a gente conversou mais, saímos e tudo mais. Mas o inacreditável aconteceu na parte da noite, pois eu enlouqueci que eu queria dormir com ela. Imagine, 13 anos de idade e eu queria dormir com a menina. Mas tipo assim, não era com maldade, entendeu? Eu queria apenas estar ali perto dela, conversar. E aí eu cheguei lá no quarto dela de noite e tal. E aí eu falei com ela, olha, eu vim dormir com você. Aí ela falou, oxe menino, sai daqui. Tipo assim, ela mandando eu sair. Eu falei, não, eu só quero dormir aqui de boa e tal. Eu coloquei o colchão no chão, eu deitei e ela dormindo na cama dela. Eu só queria estar na presença dela, entendeu? Não tinha maldade nenhuma. Eu falei com minha mãe que eu tava gostando muito dela. E aí o que minha mãe falou foi que tipo assim, que ela não tava nem aí pra mim, pois eu era um pirralho, tinha 13 anos. Ela já era de maior, ela tinha 18 anos. E ela não tava nem aí pra mim, não queria nada comigo. E aí eu sei que eu pedi uma foto dessa menina, eu pedi uma foto dela e tal, eu tinha gostado de uma foto. E ela me deu. E eu fui embora, fui pra casa. Mas só que todos os dias eu pegava essa foto e ficava olhando. Eu pegava a foto dela e ficava admirando e tudo mais. Naquele momento eu não sabia, mas eu estava fazendo uma visualização. Pois eu me imaginava com aquela menina todos os dias. Eu chegava e olhava para as fotos dela e tudo mais.
E eu sei que um tempo passou e aí eu acabei esquecendo, nunca mais tinha pegado. Eu coloquei a foto dela em um álbum de fotos, guardei e pronto. E nunca mais tinha pegado aquele álbum de fotos. E aí eu fui crescendo, comecei a namorar, conhecendo outras pessoas e o tempo passou e nunca mais eu ouvi falar nessa menina. Quando eu tinha 18 anos, eu estava passando com uma namorada e eu estava passando na frente da casa dessa menina e aí bem na hora ela sai. Mas cara, foi um negócio tão louco que eu tava passando com minha namorada de mãos dadas. Eu soltei a mão dela, eu fui falar com essa menina. Eu não sei se eu abracei e tudo mais, mas eu sei que eu falei com ela e a gente conversou ali bem rapidinho e pronto. Eu voltei lá, segurei a mão da minha namorada e segui meu caminho e ela seguiu o caminho dela. Isso com 18 anos. Quando foi um ano depois, eu tinha terminado com essa namorada e eu viajei. Eu fui pro interior onde minha mãe morava. E aí chegando lá, a gente estava conversando e ela falou que essa menina estava na casa do pai dela, que também era nesse mesmo interior. E aí eu falei, não, a gente tem que ir lá. E a gente foi lá na casa do pai dela. E aí eu sei que eu cheguei lá, mas só que ela não estava. Então eu fiquei um pouco lá e depois a gente foi embora. No dia seguinte eu voltei lá, eu estava com meu irmão de moto. E aí eu voltei na casa dela. Chegando lá, ela estava sentada na calçada. E aí eu falei pra ela, opa, tudo bom? Se lembra de mim? Aí ela falou, lembro. Eu falei, e aí, tá indo pra onde? Ela falou que tava indo pra uma festa. Aí eu peguei e falei, nem me convida, né? Aí ela falou, não, vamos. Aí eu falei, opa, agora. E aí eu sei que a gente foi pra essa festa. E nessa festa, eu dei o primeiro beijo nela. A gente começou a ficar e depois de uma semana a gente começou a namorar e hoje nós somos casados e temos uma filha. Então imagine quanto tempo se passou, né, para tudo isso acontecer. Quando eu tinha 13 anos eu ficava visualizando ali aquela foto, me imaginando com ela. E depois de alguns anos a gente começa a namorar, a gente fica juntos e a gente se casa e tem uma filha. Então assim, isso comprova, né, que quando a gente concentra os nossos pensamentos em alguma coisa, tem muita probabilidade disso acontecer. Então eu acredito muito. E assim, essa história é incrível, para você ter uma noção. Isso foi o primeiro fato. E assim, às vezes a gente nem acredita. Eu tenho aqui, ó, o livro The Secrets, né, que fala justamente disso, do poder do pensamento, da lei da atração. Esse livro, ele fala sobre a lei da atração. A lei da atração não acontece por causa desse livro. A lei da atração acontece naturalmente, você acreditando ou não. Então por isso que é muito louco, essas coisas acontecem durante a nossa vida inteira. E o segundo fato aconteceu quando eu voltei de São Paulo. A gente morou alguns anos em São Paulo e quando eu voltei, quando finalizou meu contrato, eu voltei para Salvador. E aí eu estava procurando um trabalho. Minha área é de designer gráfico, eu sou designer gráfico. Então eu estava procurando um trabalho nesta área. E aí eu saí, fui em alguns locais, entreguei currículo. E eu fui no centro da cidade. E lá no centro tinha uma gráfica. E aí eu fui entregar currículo nessa gráfica, né? Conversei lá com a dona na época. E falei que eu era designer e tudo mais. E eu tinha interesse em trabalhar lá. E eu deixei o meu currículo e ela falou que ia dar uma analisada e qualquer coisa me chamava. E aí pronto, eu saí e não voltei mais lá. Eles não me chamaram, não entraram em contato nem nada. Eu consegui um emprego em uma outra área, mas fiquei pouco tempo, pois eu fui pro Ceará, né? A empresa que eu trabalhava em São Paulo me chamou pro Ceará e aí eu fui para lá. E lá no Ceará eu trabalhei durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Fiquei quase 2 anos no Ceará. E aí depois eu retornei para Salvador. Quando terminou o contrato no Ceará, eu voltei para Salvador. E aí eu decidi montar uma gráfica rápida para mim.
Só que eu montei uma gráfica rápida de andar, era no 5º andar, era uma sala. Então assim, não tinha uma visibilidade muito boa. E aí eu sei que eu consegui alguns clientes, mas só que não era o que eu realmente queria, porque eu queria um local térreo, que eu tivesse acesso ali de pessoas, né, tivesse um volume maior de serviços. Eu passava toda vez na frente dessa gráfica para ir para minha casa, né, porque eu já estava morando lá próximo. Então, e eu ficava olhando, caramba, véio, seria massa trabalhar, né, nessa gráfica. Tem um volume grande aqui de pessoas passando, eu acho interessante. E eu passava e ficava olhando, eu, poxa, muito legal e tal. Mas assim, não é questão de inveja, é a questão que era admirado por aquele local, pois ficava em um bairro que eu gostava, que é os Barris, que fica no centro da cidade, entendeu? E assim, tinha uma estrutura interessante, eu gostava da estrutura que a gráfica tinha. E aí eu sei que eu passava todos os dias por lá. E aí se passou um ano, a gráfica que eu tinha fechou, pois não tive retorno. Eu fui trabalhar em outra área, que foi na área de marketing digital. Comecei a trabalhar na área de marketing, tinha um escritório e comecei a atender alguns clientes. E aí pronto, da mesma forma que aconteceu, né, quando eu conheci a menina, eu também esqueci a questão daquela gráfica lá, pois minha vontade era de trabalhar lá, entendeu? E aí, mas eu esqueci, fui trabalhar na área de marketing e trabalhei mais, se eu não me engano, quase um ano nessa área. E aí era eu e o meu sócio. O meu sócio recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade e ele aceitou, né, conversou comigo, e como a agência não estava andando, não estava dando um retorno que a gente queria, a gente conversou e eu falei, não, você tem que ir, você tem que abraçar essa oportunidade e vai lá. E aí ele foi para outra cidade e eu fiquei lá na agência sozinho. Mas lá na agência eu já não conseguia ter uma estrutura, né, para conseguir buscar cliente, para ter um retorno, para pagar aluguel de ponto e tudo mais. E aí eu já ia fechar a agência. E aí um certo dia um amigo meu me liga e falou, Bruno, meu pai pediu para você passar lá no consultório dele. Aí eu falei, não, beleza, eu vou lá. E aí eu fui no consultório. O consultório dele ficava depois da gráfica. É um prédio comercial, então tinha a gráfica na frente. E entrando no prédio tem o consultório do pai do meu amigo. E aí o pai do meu amigo falou que o dono da gráfica ia vender a gráfica e que ele ia comprar e queria que eu fosse o gerente da gráfica. Imagine, né, depois de um bom tempo, né, que eu queria trabalhar naquele local, aparece essa oportunidade para eu trabalhar na gráfica. E aí eu fiquei felizaço, poxa, caramba, como as coisas acontecem, né? Eu tinha vontade de trabalhar nesse local e olha a oportunidade. Eu falei, não, beleza, eu aceito. Para gerenciar, eu entendo muito bem, né, de serviços gráficos e eu consigo dar conta. E aí pronto, a gente ficou conversado ali, ele falou que ia ficar comigo, que eu ia gerenciar a gráfica. E aí eu falei, não, só vou aguardar agora, se terminar de resolver as coisas e pronto. Uma semana depois ele não tinha entrado em contato mais. E aí eu peguei, fui lá, voltei no consultório dele. Falei, poxa, você não falou nada ainda, como é que tá aí? Você vai pegar ainda a gráfica? E aí ele pegou e falou pra mim, Bruno, ó, eu desisti de pegar, porque não é minha área, não sei o que, eu acho, não sei se dá o retorno. Aí eu conversei com ele, rapaz, é frente de rua, tem um movimento bom, então assim, é um ponto interessante, creio eu que dê retorno. Aí ele falou, mas eu acho que não é pra mim. Pô, quando ele falou aquilo, eu fiquei triste, poxa, eu já tava com muita expectativa, entendeu, para trabalhar lá. E aí foi como jogar um balde de água fria. Peguei, voltei para casa. No primeiro momento eu fiquei triste. E no segundo momento eu falei, poxa, e se eu pegar essa gráfica? Eu fui lá, conversei com o dono da gráfica, o que estava passando. E aí eu perguntei sobre valores e tudo mais. Mas só que assim, eu não tinha aquele dinheiro, né, para comprar a gráfica. Mas só que eu demonstrei para ele que eu tinha interesse. Aí eu voltei para casa e eu comecei a pensar como eu faria para pegar a gráfica. Então, o pouco de dinheiro que eu tinha que
conseguir mais dinheiro, eu tinha que conseguir alguém para entrar de sociedade comigo. E eu comecei a me movimentar para resolver aquilo, para realmente pegar aquela gráfica. E aí eu sei que eu consegui um sócio para ficar comigo e eu consegui o meu dinheiro da sociedade, ele conseguiu dele e a gente pegou a gráfica. E pronto, e eu tenho ela até hoje. Esse meu sócio, ele não tá mais, ele saiu. Logo quando a gente pegou a gráfica, eu já pensei nisso. Eu falei, poxa, é incrível como as coisas acontecem. Pois alguns anos atrás, quando eu voltei de São Paulo, eu tinha esse desejo de trabalhar aqui. E durante um longo período eu tinha vontade de trabalhar aqui. E hoje eu sou o dono dessa gráfica. Dá até arrepios, pois a gente não tem noção do poder que o nosso pensamento, que os nossos desejos têm de realizar. Mas o que acontece é porque a gente é muito imediatista, a gente acha que vai acontecer a curto prazo, que a gente vai pensar em alguma coisa e vai aparecer aqui na nossa frente, e não é assim. O universo, eu acredito que ele não funciona dessa forma. Então, quando a gente visualiza uma coisa, quando a gente acredita, o universo ele vai preparando as coisas ali para que aquilo aconteça de uma forma natural, entendeu? Não é uma forma mágica que vai aparecer na frente da gente. Pode até acontecer, não sei, mas eu acho que é dessa forma que as coisas vão acontecendo naturalmente. Foi muito incrível o que aconteceu na minha vida, e não só esses dois fatos, tem muitas outras coisas que aconteceram que eu acredito que tem uma ligação com a lei da atração. Então assim, é algo da gente se pensar, é algo da gente vigiar na hora que estiver pensando sobre algo, pois da mesma forma que a gente pensa algo positivo e a gente atrai, a gente também pode pensar algo negativo e atrair para as nossas vidas. Então, quando acontecem muitas coisas ruins nas nossas vidas, isso pode ser até uma projeção que a gente fez no passado. Então, são esses dois fatos que eu queria passar para você hoje, para comprovar que a lei da atração funciona. Então assim, esse vídeo não teve nenhum roteiro, foi um bate-papo que eu tive com você. Eu peço até desculpa justamente por não ter essa organização, mas eu queria aqui como se a gente estivesse conversando. Mas assim, se você gostou desse conteúdo, eu te peço grandemente que você dê um like nesse vídeo para me ajudar. E eu queria também que você desse algum relato do que você acha sobre a lei da atração. Já aconteceu algo na sua vida que você observou que foi a lei da atração? Então deixa esse relato aí nos comentários para que a gente possa ser amigos, para que a gente possa conversar mais sobre esse tema, tá certo? Então se você está conhecendo a lei da atração agora, o tema, né, porque a lei da atração ele já vem desde que a gente é criança, então eu acho que a gente já manda essas projeções aí para o universo. Mas eu queria saber de você, né, o que te trouxe até esse vídeo. Deixa o seu relato, e é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.